Num planeta onde mais de 700 milhões de pessoas ainda sobrevivem com menos de $2 por dia, a imagem da pobreza parece clara. Crianças descalças em Moçambique, mães lutando contra a fome na Venezuela, famílias empilhadas em favelas latino-americanas. A miséria, no imaginário coletivo, tem CEP. Está no sul global, África, América Central, Ásia Profunda. Mas, e se eu te dissesse que há gente passando fome também em países que lideram os rankings de qualidade de vida? Já parou para pensar como vivem os pobres no Japão, na Suíça ou na Austrália? Será que por trás dos cenários de cartão postal não tem gente contando moedas para jantar? Pois é. A própria OCDE admite: 1 em cada 8 moradores de países ricos vive em situação de pobreza relativa. E o número cresce. A crise pós-pandemia, a alta da energia e a inflação global escancararam o que muitos fingiam não ver. Até no primeiro mundo, tem gente afundando sem fazer barulho. Se você acompanha o Belo Mundo, já viu a gente mostrar o outro lado da Austrália, aquele que não aparece nos cartões postais, com alcoolismo em massa, racismo institucional e até campos de deportação em ilhas isoladas. Mas hoje vamos descer mais um degrau. Você sabia que tem australiano vivendo em barracas de camping porque não consegue pagar aluguel? Pois é. No episódio de hoje, a gente te mostra como os pobres vivem na Austrália e por que isso está ficando cada vez mais comum. Número 1. Riqueza e pobreza. Na Austrália, todo mundo vive bem. Se você já ouviu essa frase, é melhor repensar. A imagem de um país rico e justo esconde um contraste brutal. Por trás dos arranha-céus e das praias de cartão postal, milhões de pessoas vivem à margem. A Austrália é, sim, uma das economias mais ricas do mundo. Segundo rankings globais, está entre os países com maior patrimônio médio por adulto. Mas esse dinheiro não chega para todo mundo. Hoje, quase 1 em cada 8 australianos vive abaixo da linha da pobreza. Isso dá mais de 3.300.000 pessoas, número que coloca o país acima da média de pobreza da OCDE, grupo que reúne as nações mais desenvolvidas do planeta. E o problema não é só a pobreza em si, é a desigualdade. Os 20% mais ricos ganham quase 6 vezes mais do que os 20% mais pobres. É como se existissem 2 países dentro da Austrália. Um que viaja de primeira classe e outro que mal consegue pagar aluguel. Tudo isso num lugar que adora repetir o lema do Fair Go, a ideia de que todo mundo tem chances iguais. Só que, na prática, quem nasce no CEP errado carrega nas costas um sistema que joga contra desde o início. A Austrália é rica, sim, mas a riqueza tem dono, e muita gente ficou trancada do lado de fora. Número 2. O que é considerado pobreza na Austrália? Quando se fala em pobreza na Austrália, muita gente imagina que seja exagero. Afinal, não estamos falando de fome extrema nem de miséria, como se vê em zonas de guerra ou regiões esquecidas do planeta. Mas o buraco é mais embaixo, e o nome disso é pobreza relativa. Pela definição da OCDE, uma pessoa é considerada pobre quando vive com menos de 50% da renda média da população. Traduzindo isso para a realidade australiana, um adulto que ganha menos de $489 por semana, ou um casal com 2 filhos que vive com menos de $1.027 semanais, já está abaixo da linha da pobreza. Parece muito para quem vive em países de moeda fraca? Pode ser, mas não é. Porque na Austrália o custo de vida é um dos mais altos do mundo. Com esse dinheiro, mal dá para cobrir aluguel, comida, transporte e despesas básicas. Em 2020, esse critério colocou cerca de 14% da população na pobreza, mais de 3.300.000 pessoas. Dentre elas, 760.000 são crianças. E aqui entra o ponto mais cruel. Muitos desses australianos pobres têm casa, têm emprego, têm carro, mas vivem no fio da navalha. No fim do mês, a conta não fecha. É o tipo de pobreza que não se vê na calçada, mas que corrói a vida por dentro. A rotina dessas famílias é marcada por escolhas sufocantes. Pagar a conta de luz ou encher a geladeira. Comprar remédio
ou colocar combustível no carro, pular uma refeição para sobrar dinheiro para a escola do filho. Número 3. Quem são os mais afetados? Na terra dos cangurus, a pobreza tem rosto, nome e endereço. E quase sempre ela atinge os mesmos alvos: mães solo, povos indígenas, imigrantes recentes, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores de baixa renda. São grupos inteiros empurrados para a margem, e muitas vezes ignorados por quem vive na bolha do privilégio. Começando pelas famílias monoparentais, geralmente chefiadas por mulheres. 34% desses lares vivem abaixo da linha da pobreza. Pior ainda, quase 40% das crianças criadas por uma única mãe enfrentam privações severas. O motivo é brutalmente simples: sustentar uma casa sozinha, cuidar dos filhos e ainda trabalhar em empregos de meio período, quando se consegue trabalhar, é missão quase impossível. Agora, se a pobreza já dói, ser indígena na Austrália é viver sob uma ferida aberta há gerações. Os aborígenes aqui enfrentam uma realidade que mais parece um apartheid moderno. Em 2021, a renda familiar mediana de uma família indígena era de $825 por semana, bem abaixo dos 1.080 do restante da população. E 35% dessas famílias estão entre as mais pobres do país. E não é só a renda. Falta moradia digna, faltam serviços básicos, falta acesso justo à saúde. O resultado? Aborígenes vivem menos anos, adoecem mais cedo, enfrentam violência policial desproporcional e carregam nas costas o peso de uma exclusão histórica que nunca foi de fato reparada. Do outro lado da desigualdade estão os imigrantes e refugiados. Muitos chegam em busca de segurança, mas encontram um novo tipo de sufoco. Estima-se que mais de 5.000 solicitantes de refúgio estejam vivendo na Austrália sem qualquer auxílio oficial, dependendo da solidariedade de ONGs para comer, morar e sobreviver. Trabalham em bicos, em empregos instáveis, muitas vezes sob exploração, e pagam aluguéis altíssimos nos bairros periféricos de grandes cidades. São os trabalhadores pobres do novo milênio. Têm emprego, mas a renda mal cobre o básico. Em resumo, o australiano típico enfrentando a pobreza não está parado esperando ajuda. Ele acorda cedo, pega ônibus lotado, trabalha o dia inteiro e ainda assim termina o mês no vermelho. E um adendo importante: quando falamos de refugiados aqui, não estamos incluindo os que são enviados à força para ilhas-prisão como Nauru, um verdadeiro pesadelo institucionalizado. Ali, a coisa desce para um nível de desumanidade que merece outro vídeo só para ele. E já fizemos. Então, se você tiver estômago, assista depois aqui no canal o especial. Nauru. A vida na ilha mais obesa e menos visitada do mundo. Pobreza, corrupção e prisão a céu aberto. Acredite, depois de ver aquilo, você nunca mais vai enxergar a política migratória da Austrália da mesma forma. Número 4. Custo de vida nas alturas. A Austrália ostenta salários altos e fama de país desenvolvido. Mas para muita gente, essa imagem não passa de ilusão. Por lá, quase tudo é caro demais. Moradia, energia, transporte, comida, nada escapa. E quem ganha pouco sente o peso primeiro, e com força. Só o aluguel, por exemplo, virou um problema nacional. Em 2024, a média semanal já passava dos $600 australianos. E não foi um pico isolado. Subiu mais de 8% em apenas um ano. O resultado? Famílias inteiras sendo forçadas a escolher entre ter onde morar ou o que comer. De acordo com a Mission Australia, uma das principais organizações de caridade do país, que atua com moradia social e apoio a comunidades vulneráveis, mais de 2 milhões de famílias precisaram reduzir a quantidade ou a qualidade da comida no último ano. Em bairros de baixa renda, bancos de alimentos e sopões comunitários viraram parte do cotidiano. A energia elétrica também virou um luxo. Em algumas regiões, o preço da energia subiu até 5 vezes. Um estudo mostrou que 1/4 dos beneficiários do seguro-desemprego
gasta mais de 10% da renda só com luz e gás, o dobro do limite considerado sustentável. No transporte e no supermercado, a conta não fecha. Quem vive de salário mínimo na Austrália precisa fazer milagre, porque o custo de vida não dá trégua. Número 5. Os bairros de baixa renda. E é aqui que o mapa da desigualdade se redesenha. Quem não consegue pagar o centro se afasta quilômetro após quilômetro, até estacionar em bolsões que viraram sinônimo de aluguel acessível, pelo menos no papel. A Austrália, que aparece nos cartões postais, é só uma parte da história. Existe outra, bem longe das praias badaladas de Sydney ou dos cafés descolados de Melbourne. Quem não consegue pagar o centro é empurrado cada vez mais para longe. Quilômetro após quilômetro, surgem os bairros onde o aluguel acessível custa caro de outro jeito. Em Sydney, por exemplo, Mount Druitt, no extremo oeste, virou símbolo desse contraste. O desemprego ali gira em torno de 10%, o dobro da média nacional. A renda semanal mal passa dos $600, muito abaixo da média do estado. É uma comunidade multiétnica, com muitos imigrantes da Ásia e do Oriente Médio, mas que vive esquecida pelo poder público. Faltam vagas em escolas, os hospitais estão sempre lotados e o transporte demora tanto que ir ao trabalho parece uma viagem. Melbourne também tem seus próprios bolsões de abandono. Em Sunshine West e Broadmeadows, os salários são baixos, as casas antigas e os moradores vivem espremidos em moradias públicas ou alugadas por várias famílias ao mesmo tempo. Em Broadmeadows, a renda familiar média não chega nem perto da linha de conforto, e a dependência de programas sociais é bem acima da média. Esses lugares foram pensados no pós-guerra para operários. Hoje, acumulam promessas não cumpridas, ruas mal cuidadas e uma rotina que lembra mais um gueto do que uma metrópole rica. Mas por pior que seja, as pessoas daqui ainda têm um teto. Número 6. Crise da moradia e sem teto. Na terra dos altos salários, o teto virou luxo. A Austrália vive uma crise habitacional sem fim, e os números escancaram isso. No último censo, mais de 122 mil pessoas estavam em situação de rua. E não estamos falando só de quem dorme em marquises. Tem gente vivendo em trailers, motorhomes, albergues lotados ou dividindo porões com desconhecidos. O problema é antigo, mas piorou. A construção de moradias populares não acompanha a demanda e o preço dos imóveis quase dobrou em uma década. Alugar virou missão impossível, mesmo para quem trabalha. Sim, existe por lá o chamado working homeless, pessoas com emprego fixo que, mesmo assim, não conseguem pagar aluguel. Professores, enfermeiros, caminhoneiros, dormindo em carros, estacionamentos e até barracas de acampamento. Os abrigos públicos vivem lotados. Muitas famílias acabam montando vilas improvisadas em praças, áreas verdes ou calçadas menos movimentadas. O cenário que, para muitos, parece distante de uma nação rica, virou rotina. Movimentos sociais alertam. A maior parte dos novos, sem teto, são trabalhadores pobres, mas o governo ainda hesita em reconhecer essa realidade. Hoje, ter um emprego na Austrália já não significa segurança. Significa correr contra o tempo para pagar as contas e torcer para que, no fim do mês, ainda sobre um lugar para dormir. Número 7. A vida nas ruas, violência e preconceito. Viver nas ruas da Austrália não é só questão de frio ou fome. É questão de medo. Pessoas em situação de rua enfrentam níveis altíssimos de violência. Assaltos, agressões e abusos são parte do cotidiano. E o pior, quase nunca há proteção legal, sem endereço fixo, sem quem defenda, sem chance de se esconder. O cenário é ainda mais brutal para mulheres. Estima-se que mais de 40% da população sem teto no país seja feminina. Muitas se escondem, literalmente, para evitar estupros ou ataques. Dormem atrás de caçambas, em becos, em esquinas menos iluminadas, fugindo de onde deveria ser seguro. E o preconceito não dá trégua. Em algumas cidades, apenas montar uma barraca já é motivo para levar multa.
A presença de um sem-teto incomoda, e a resposta oficial, muitas vezes, é simplista: vá trabalhar. Como se não tem nem onde tomar banho? Para indígenas australianos, o peso é dobrado: pobreza mais racismo. Viver na rua sendo aborígene é estar sob constante assédio da polícia, de vizinhos, do sistema. Relatórios oficiais reconhecem que essas comunidades são alvos de discriminação quase diária. No fim, a rua vira não só moradia precária, mas campo de batalha e abriga não só desafortunados, mas também o pior do preconceito social. Número 8. Outra forma de exclusão. Ser pobre não significa apenas ganhar pouco. Significa, muitas vezes, viver à margem de tudo: da saúde, da educação, das oportunidades. O sistema público de saúde até promete acesso universal, mas a realidade é bem diferente. Consultas com especialistas, tratamentos de longo prazo ou até uma simples ida ao dentista viram luxo. Muita gente abandona o remédio pela metade ou nem marca exames porque não tem como pagar o transporte. E isso cobra um preço alto. Quem tem menos, adoece mais e vive menos. Entre a população indígena, por exemplo, a expectativa de vida é quase 10 anos menor do que a média nacional, um retrato escancarado do abandono. Na educação, o ciclo da desigualdade começa cedo. Filhos de famílias pobres estudam em escolas com menos recursos, enfrentam mais dificuldades e têm menos chance de entrar numa universidade. E quando entram, muitas vezes já chegam pressionados, dividindo o tempo entre trabalho e estudo para conseguir se manter. É o tipo de desvantagem que se arrasta por toda a vida. Mesmo a ideia de crescer na vida esbarra na prática. Abrir um negócio ou investir na carreira exige dinheiro, tempo e apoio. 3 coisas que nem sempre estão disponíveis. No fim das contas, o que parece meritocracia vira um jogo travado. E quem nasce com menos, quase sempre termina com menos. Número 9. Políticas públicas. No papel, a Austrália tem um dos sistemas de bem-estar mais generosos do mundo ocidental. Na prática, não é bem assim. O principal benefício para quem está desempregado, o Job Seeker, paga cerca de $570 por semana, valor abaixo da própria linha de pobreza definida pelo governo. Durante a pandemia, um suplemento extra foi criado e, por um breve período, tirou milhares de pessoas da miséria. Mas bastou a crise esfriar para a verba sumir. E todo mundo voltou à estaca zero. Moradia social? Quase inexistente. Menos de 5% do estoque habitacional do país é público. As filas são quilométricas e duram anos. E enquanto isso, aluguéis disparam. Vouchers de energia e cestas básicas até existem, mas são lentos, burocráticos e insuficientes. Organizações civis como a COS, o Conselho Australiano de Serviços Sociais, e Brotherhood of St. Lawrence vivem cobrando mais ação. Defendem um plano de longo prazo, aumento real do salário mínimo, mais abrigos emergenciais, subsídios alimentares, construção em massa de moradias populares. Mas o que se vê é o oposto. Governos que preferem ajustes pontuais a reformas de verdade. E enquanto isso, milhões seguem tentando equilibrar o orçamento num sistema que já nasceu pendendo para o lado errado. Se a Austrália quiser mesmo enfrentar a pobreza, vai precisar mais do que promessas. Vai precisar coragem e pressa. Número 10. O futuro da desigualdade. Como vocês puderam perceber até agora, o que se viu foram respostas tímidas. Governos anunciam metas de combate à pobreza, prometem construir mais moradias populares e ampliam programas de alimentação emergencial. Mas tudo continua no campo do provisório. Uma verba liberada aqui, um projeto piloto ali, discursos sobre inclusão social que nem sempre saem do papel. Enquanto isso, a realidade não espera. As barracas nos parques aumentam, os albergues lotam e milhares de trabalhadores seguem sem ter onde dormir depois do expediente. Pesquisas recentes da Monash University, uma das principais universidades da Austrália, reconhecida por seus estudos sociais e de políticas públicas,
mostram que dobrar os investimentos em moradia social e transferência de renda teria um impacto direto. A pobreza poderia cair pela metade até o ano de 2050 e a desigualdade encolheria em até 30%. Quem reforça essa projeção também é a ACOS. Eles pressionam o governo há anos por um plano de longo prazo, algo que vá além dos ajustes de emergência e das promessas de campanha. Mas, por enquanto, as soluções seguem paliativas, e quem vive nas margens continua à espera. A pergunta que fica é: será que a Austrália vai encarar esse abismo de frente? Ou vai seguir vendendo a imagem de paraíso enquanto esconde barracas embaixo da ponte? Agora é com você. Já imaginava esse outro lado da história? Conhece alguém que viveu algo parecido? Comenta aí. E se quiser continuar descobrindo o que os cartões postais não mostram, se inscreve no Belo Mundo. Ainda tem muita realidade para revelar.